Administrar um sistema de integração requer boas noções de contabilidade. Na capacitação tecnológica sobre o bioma cerrado, vamos mostrar como fazer uma correta avaliação econômica e não ter prejuízos na produção. Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas e agora nós vamos focar uma parte que muitos técnicos, muitos produtores têm um certo temor. É sobre o fluxo de caixa, é sobre determinados indicadores de desempenho econômico e para ver que não é tão difícil esses dois pontos, vamos mostrar um estudo de caso para o entendimento dessa avaliação econômica utilizando esses instrumentos. Tá? Então, o fluxo de caixa. Quando o produtor decide colocar o componente florestal na sua propriedade, ele imediatamente vai pensar que vai precisar um longo período de tempo. Ou seja, ele tem que estar consciente de que ele tem, ao introduzir o componente florestal, ele tem um horizonte de planejamento. Tá? E dentro desse horizonte de planejamento, ele tem custos de implantação e custos de manutenção. Ou seja, nós podemos mostrar esse comportamento através desse gráfico. Então, na implantação do componente florestal, nós temos um período inicial, que pode ser o ano 0, o ano 1, até um ano T, até um ano N. Então, os 2 primeiros anos, ele pode ser considerado como a implantação. Na implantação, logicamente, são os custos iniciais que, para o produtor, vai representar ingressos negativos, né? Você já está fazendo investimento. Depois vai ter um período de manutenção, que também vai significar despesas, até chegar a um ponto que a gente chama ponto de equilíbrio, quando os custos vão empatar com os ingressos. Então, isso seria uma forma de representar um fluxo de caixa na introdução do componente florestal. Existem várias outras formas de representar quando se trata com cultivos anuais. Como já falamos, nós estamos dando ênfase aqui à introdução do componente florestal. Então, a representação simplificada de uma corrente de fluxo de caixa, ela praticamente é constituída de uma conta de receitas, uma conta de entradas. As entradas são as receitas. Como receita seria o valor bruto da produção. E esse valor bruto da produção é nada mais o preço multiplicado pela quantidade produzida. Geralmente, quando se faz esses análises de investimento, utilizando o fluxo de caixa, a gente considera somente essas entradas. Mas, na propriedade, nós sabemos que tem outras receitas que muitas vezes o produtor não considera, ou nós técnicos também não consideramos. Como, por exemplo, receitas fora da propriedade que são obtidas. Ou seja, se eu tenho um trabalho fora da minha propriedade, essas receitas também poderiam entrar no meu cálculo. Outras são o valor da produção consumida na propriedade. Ou seja, eu estou consumindo os produtos que tenho na minha propriedade, mas esses produtos têm um preço. Então, mas eu não estou pagando, mas eu estou consumindo. Poderia considerar. Então, são várias itens, várias formas de formar essa organização desses dados que representam as entradas, né? E a mesma coisa, as saídas, né? As saídas que são referentes ao investimento, à força do trabalho familiar, os custos operacionais das atividades implantadas, e os impostos, né? São vários itens. Mas, como eu sei e como eu também passo, quando conversamos com produtor, com técnicos, eles têm medo
em enfrentar a organização desses dados. E é simples, não tem muito mistério. É simplesmente ordenar de uma forma as entradas e as saídas. A diferença dessas entradas e saídas praticamente vai ser o retorno econômico, que pode ser a margem lucro, o lucro puro, etc, etc. São várias definições que podem ser obtidas a partir dessa diferença, né? Então, os benefícios seriam simplesmente as diferenças da somatória das entradas menos a somatória das saídas. Bom, uma vez formado, organizado esse fluxo de entradas e saídas, esses fluxos de entradas e saídas são submetidos a uns indicadores, a umas ferramentas de avaliação econômica. E essas ferramentas geralmente são, a partir do fluxo de caixa formado por uma série de receitas e custos, é o valor presente líquido, né? Ou seja, ele indica que um real gasto hoje vale mais que um real no futuro. Então, esse valor presente é simplesmente trazer o valor que foi investido, foi gasto para hoje, né? Parece meio difícil de entender, mas é isso. E existem fórmulas, existem até no Excel, até vários programas para determinar o valor presente. Outro indicador é o TIR, ou taxa interna de retorno. Então, é para comparar entre se um projeto é mais interessante do que outro, né? Outro indicador é o payback, ou seja, quanto tempo leva para eu ter um retorno ao meu investimento. Ou seja, que tempo eu vou esperar para ver um retorno daquilo que estou investindo na introdução do componente florestal, né? Então, existem vários estudos realmente que já foram realizados. Por exemplo, quando introduzimos um componente florestal de fins madeiráveis, geralmente está em 7 anos, 6 anos, dependendo também do objetivo da introdução do componente florestal na propriedade. Se eu estou colocando estou colocando na minha propriedade o componente florestal com o objetivo de madeira, eu tenho que ter uma ideia a partir de que ano eu tenho o retorno ao investimento que eu estou fazendo. Então, outro indicador também, que é mais simples, é a relação de benefício-custo. Ou seja, é a relação que eu tenho, quanto tenho de retorno, minhas receitas atualizadas, dividida pelos meus custos atualizados. Esse indicador me diz de que, por um real investido, quanto de retorno me dá esse investimento. Então, também nós temos muitos trabalhos onde mostramos que, por exemplo, a introdução de um componente florestal, por exemplo, de palmáceas, do palmeira real, ela, por um real investido na implantação de uma palmeira real, eu tenho um retorno de R$5 ao meu investimento. Então, são vários indicadores, várias ferramentas para medir se é interessante, se é rentável a introdução do componente florestal. Para ficar um pouquinho mais claro essas partes que a gente tem medo na realizar, na organização dessas informações, eu vou aproveitar de apresentar um caso de avaliação econômica com todos esses instrumentos ou esses elementos que a gente já mencionou. Ou seja, nós mencionamos que há necessidade de um calendário de operação, há um cronograma de implantação das atividades, há necessidade de organizar todas as receitas e todos os custos para depois, na diferença, ter realmente uma visão de quanto vamos ter de retorno. Então, essa experiência foi realizada, ela está concentrada no bioma cerrado, no município de Vazante, em Minas Gerais, né? São dados de projetos florestais, né? E são vários outros dados que agora não vale a pena detalhar, mas tem informações de temperatura, precipitação, altitude, relevo, tudo. Mais uma vez, essas informações
como estamos falando já nas aulas anteriores, é que nós temos que ter o objetivo da introdução do componente florestal na propriedade, e quando definido o objetivo, nós temos que saber as condições edafoclimáticas, nós temos que saber a escolha da espécie florestal, o manejo dessa espécie florestal. Tá? Então, temos que ter todo esse conhecimento. Caso contrário, nós vamos estar implantando por implantar, colocando o componente florestal sem nenhum objetivo. Né? Bom, então esse é um trabalho, esse foi feito no município de Varsante, e por um funcionário que trabalha, um engenheiro florestal da Votorantim, e do qual nós fomos orientador desse trabalho. A proposta nesse trabalho é colocar os componentes temporários soja, madeireiro eucalipto, e o componente animal seria a pastagem, que é uma braquiária, e o bovino, e o componente bovino. Né? Praticamente nós é um trabalho de um sistema silvopastoril. Estamos combinando, então, floresta com pastagem e gado. E, no início, a introdução do componente temporário, ou lavoura. Né? Então, a proposta desse sistema foi de implantar num espaçamento de 3x2, tá, do eucalipto, e nas entrelinhas 9 metros de espaçamento, com 2 linhas de eucalipto. Né? Então, esse seria o esquema definido na implantação do projeto. Então, feito isso aí, nós temos que ter um cronograma das operações. O que nós temos que fazer? Quais são os caminhos que vamos fazer para fazer a análise dela? Né? Então, nós temos que ter as operações do sistema. Voltamos àquilo que já falamos e agora nós estamos querendo que fique um exemplo mais prático. Então, no ano 0, nós temos a implantação de eucalipto e o cultivo da soja. Ou seja, nós temos, já adiantando um pouquinho, nós temos um custo de implantação do eucalipto e nós temos um custo da implantação da soja. Né? Bom, por que nós estamos fazendo? Porque nós estamos, o plantio da soja permite ainda no ano 0, no ano 1, permite ainda ter uma boa colheita de soja, porque o eucalipto está pequeno, não está influenciando em nada, ou alterando na produtividade da soja. No ano seguinte, nós temos o quê? A manutenção do eucalipto e, mais uma vez, uma segunda colheita de soja. No ano 2, manutenção de eucalipto, já tiramos a soja e colocamos a pastagem. Né? No ano de 3 a 5, nós temos a manutenção de eucalipto e a bovinocultura. Né? No 6º ano, já temos a colheita da primeira madeira. Percebam, nós estamos implantando um componente florestal ali, definindo que nós vamos fazer uma colheita no 6º ano. Essa colheita, realmente, vamos dizer que não é a produção nobre, vai ser madeira para tora ou para celulose. Mas já temos uma receita do componente florestal. Que muitas vezes, nesse sistema, nós estamos mostrando que inicialmente foi colocado soja, e com essa soja, com o retorno econômico da soja, com a receita da soja, nos permite ainda nos permite pagar a implantação da floresta, podemos dizer assim. Ou seja, as receitas das culturas permitem pagar parte da implantação da floresta, ou seja, sai realmente beneficiado. Né? Bom, então na primeira colheita da madeira, temos um desbaste de eucalipto de 75 e conduzimos a brotação do eucalipto e continuamos na manutenção dos bovinos. No 7º ano, manutenção de eucalipto e voltamos já tiramos a palha, voltamos novamente com a cultura da soja. No ano 8, podemos fazer uma segunda colheita de madeira, né? Das árvores remanescentes. Não temos a brotação, mas tem as remanescentes. Aí podemos cortar os 25 que sobrou. No ano 9, nós temos manutenção de eucalipto e formação da pastagem. Novamente, nós temos, então, a formação da pastagem para colocar os bovinos.
do ano 10 a 13, nós temos manutenção de eucalipto e da bovinocultura. No 14º ano, temos a terceira colheita de madeira e da bovinocultura. Então, o que nós estamos mostrando aqui? Aquilo que a gente falou anteriormente, de que nós temos que definir, nós temos que ter um fluxo de sequência, um fluxo operacional. E aqui, nesse estudo de caso, nós estamos mostrando o que operação são feitas ano a ano. Né? Bom, então, feito isso aí, nós temos que colocar os valores que gastamos, ou seja, quanto custou isso.